Que a paz do nosso bom Deus inicie em nossas vidas, mais uma vez trazendo uma palavra de fé para meditarmos. Pois bem, hoje eu quero falar sobre uma passagem que está no livro de Efésios capítulo 4, do 17 ao 24. Mas leiam todo, porque toda a mensagem, elas se encaixam e vocês poderão entender melhor daquilo que ele está falando. Eu vou falar hoje sobre a santidade cristã, a oposta à dissolução. Mas antes de continuar esta mensagem, eu gostaria que você desse um like, se compartilhe esse vídeo a outras pessoas para que elas possam também usufruir dessa mensagem. E se vocês não se inscreveram no canal, se inscrevam. Pois bem, vamos continuar essa mensagem. Eu vou ler o versículo 17 ao 19 para que vocês possam entender daquilo que eu vou estar falando. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como gentis, que viviam na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separado da vida que Deus concede, por causa da ignorância que viviam e pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Vamos entender essa mensagem até aqui. O apóstolo Paulo está falando aqui para os Efésios, e ele está falando sobre o quê? De pessoas que continuavam vivendo, que estavam até dentro da igreja. Porque fora a gente sabe que vivemos da maneira. Apesar que tem pessoas lá fora que vivem de melhor maneira, de melhor forma, do que muitos que estão na igreja. E ele fala aqui para essas pessoas que estão dentro da igreja não viver mais como gentis, ou seja, não vivam mais como vocês viviam outrora, antes de aceitarem a Deus. Mas modifique o seu comportamento. Aí ele fala aqui que vivem com a vaidade dos seus próprios pensamentos. Tem pessoas que se convertem e elas não mudam os pensamentos. Elas acham que aquilo que ela faz ainda está correto. E elas, dentro do evangelho, mesmo assim, elas cometem pecados. Eu não estou dizendo que nós somos santos que não cometemos pecado, mas tem pessoas que cometem o mesmo pecado e continua. Fez a primeira vez, não aconteceu nada, vai fazer a segunda, a terceira, a quarta e a quinta e vai adiante. E isso vai fazendo com que o coração dela se torne coração endurecido. Por quê? Porque ela já começa a achar que é normal aquilo que ela está fazendo. Começa a calcificar esse pecado, ou engessar-se. Ela começa a ficar engessada naquilo que ela está fazendo e que ela acha que é correto. E nesse sentido já se fala o quê? Por causa da ignorância do entendimento. Muitas vezes ela ouve a palavra e não consegue entender. Ou não deixa-se entender do que está se falando. E diz assim, e se entregam à libertinagem. Ou seja, cometeu pecados, não aconteceu nada, ela começa a achar que é normal, começa a endurecer-se e achar o pecado legal. Ela começa a correr a libertinagem, começa a correr em busca do pecado. Ela começa a fazer as coisas achando normal. Isso é o que Paulo está falando de uma certa maneira nesta mensagem. É porque o nosso tempo é curto, não podemos explanar muito mais daquilo que ele está falando. E continua dizendo aqui, aí Paulo diz, olha, não foi isso que vocês ouviram. Isso se de fato vocês ouviram o que foi dito por Cristo. As pessoas ouviram ou não ouviram. Elas escutaram, porém não ouviram realmente o que estava sendo dito. E ele continua falando que elas continuam vivendo de maneira antiga, da maneira em que ela se converteu ou foi para a igreja. Porque, gente, eu digo assim, quando você é convertido, o que é a conversão? É mudança de vida. Se eu digo que estou convertida e continuo fazendo as coisas que eu fazia lá fora, é porque não houve uma conversão. Porque conversão é mudança, é transformação. Então, se eu estou na igreja, eu posso estar na igreja, eu posso assistir os cultos, mas eu posso não ser convertida.
Porque conversão é transformação, é mudança. E se não há essa mudança, não houve realmente uma conversão. E no versículo 24 ele diz assim, ó, se revista da nova natureza, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedendo-se da verdade. Então, conversão é isso, é mudança. Então, devemos andar em retidão, na verdade, segundo aquilo que nós aprendemos em Cristo. É isso que a palavra de Deus está querendo nos mostrar. E talvez de maneira mais profunda, se lermos com calma, você vai entender melhor. Essa é a mensagem de hoje. Transforme-se. Converta-se de fato e de verdade. Se você está cometendo erros e continua cometendo, é porque não houve uma transformação de fato e de verdade na sua vida. Não endureça o seu coração. Deixa Deus agir. Um beijo e até a próxima mensagem.